Multifamiliar, como que as prefeituras encaram isso? Algumas observações importantes para a gente entender aqui. Bom, sempre olhar o zoneamento, ok? Né? Sempre checar se pode ou não pode. Os índices construtivos, para a gente chegar realmente de fato a entender que aquele terreno pode o multifamiliar. Topografia, muito importante. Em alguns vídeos aqui eu já falei que as construtoras incorporadoras, né, se tem esse terreno acidentado, se for favorável a eles, por exemplo, a construir um subsolo, melhor ainda, né? Então, mas eles fazem todo um cálculo ali, que eles sabem que vão ter que fazer, né, garagens e tal, já entra ali para eles. E o que a gente quer explicar de fato aqui é o índice, né, como a prefeitura encara. E exatamente como eu falei no vídeo, né, do unifamiliar, é exatamente igual, né? O multifamiliar são várias residências, então, consequentemente, a área de infraestrutura deles é maior, ok? Então, ele tem área, por exemplo, que não conta nesse índice de construção, conta como área construída, mas não entra no índice de aproveitamento, né, que é o CA, como, por exemplo, elevadores, caixa de escada, os subsolos, né? É uma área necessária para eles. Por exemplo, casa de máquina, né, o superior, não entra no índice aqui do CA. O que entra de fato são os pavimentos tipos, né? Todos esses pavimentos aqui onde são habitáveis. E também os térreos, né? Se tem lazer, né, no pavimento térreo que está embaixo, né, do corpo principal do pavimento tipo, também conta, ok? E aí como a prefeitura encara tudo isso, ok? Como eu já expliquei, né? Então esse aqui eu fiz um outro exemplo, né, de 50%, né, o meu TO de 50% do terreno de aproveitamento, o meu CA de 4 vezes, e aí a gente chega naquela continha, ou seja, eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, eu chego naquela conta de que eu posso construir 800 metros quadrados, né, de um terreno de 400, terreno de 200 metros quadrados, que eu posso chegar, né, aqui com 4 vezes esse índice, chegando nos 800 metros quadrados. Se eu pegar os 800 metros quadrados e dividir por 100, eu vou ter 8 pavimentos, eu consigo distribuir ele em 8 pavimentos. Exatamente essa conta que eles fazem, ok? Nesses 8 pavimentos, quanto ele tem de área construída esse pavimento? De projeção, os 100, né? Os 100 metros quadrados de projeção. Consigo dividir em quantas unidades esses 100 metros quadrados? Em 2? Vai ser uma só? Vai ser em 3? Aí eles fazem esse cálculo, né? Essas manobras, esses estudos para ver que tipo de empreendimento que ele pode fazer ali ou não, ok? E aí, aonde que entra a conta, esse índice, né, de potencial construtivo? Do térreo para cima, do nível da rua para cima, tudo isso é computável. Isso aqui é o que eles chamam de infraestrutura, né, para que atenda aqui. Imagina que você divide por 2, você vai ter 2 pavimentos, 2 apartamentos, você vai ter 16 unidades, tem que ter 16 vagas de garagem. Um subsolo só resolve? Não sei. Aí faz o estudo. 2 subsolos resolve? Resolve. Então, vai ser escavado os 2 subsolos. Entra como área construída? Sim, os subsolos entra. Qual que é a área total do prédio construída? Os pavimentos, mais a infraestrutura de caixa d'água, mais também aquela parte de elevadores e caixa de escada, mais o subsolo, né? Já repeti aqui, mais o subsolo, entra tudo isso. Porém, o que é computável, né? Essa área aqui, ó, os 800 metros, descontando as áreas de elevadores e escada, tá? Isso, né, que a gente chama de área de infraestrutura, ok? Ele pode... Qual a observação que ele precisa fazer aqui na hora de entender isso, né? Isso é favorável para quando ele vai fazer aqui uma edificação multifamiliar, porque ele precisa dessa infraestrutura, então ele sabe que ele precisa fazer essa contenção. Pode fazer um sobressolo, né? Eu falo bastante aqui, né? Eu falei bastante nos outros vídeos, um sobressolo, né? Sobre isso daqui, pode, desde que o zoneamento e os índices e a legislação permita fazer isso. É favorável isso daqui? Né, um terreno em aclive? Não sei, depende. Vai depender das contas ali, se o valor do terreno tá bom, se o tamanho desse terreno consegue agregar
bastante edificações, se ele pode fazer, por exemplo, um sobressolo. Isso pode ser importante porque ele aproveita, né, a parte de cima, então ele só escava isso daqui, ó, ele aproveita, faz quantos subsolos ele necessitar, tá? Independente do tamanho desse empreendimento. Dependendo do tamanho desse empreendimento e se for favorável a ele, ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro assunto, a gente vai mudar um pouquinho aqui de característica, né? A gente falou muito sobre residencial unifamiliar e multifamiliar, a gente vai falar do comercial, ok? Salões, galpões, e aí salões, galpões, isso é muito interessante porque tem muita gente querendo fazer salões comerciais para investimento, ok? Beleza? Um grande abraço, espero lá.